Olá, meu caro viajante. Agradeço por embarcar aqui em meu humilde trem. E sabe, nas minhas pesquisas eu notei que há uma quantidade bem grande de filmes feitos sobre um certo super-herói chamado Homem-Aranha. Isso me fascinou, já que eu estou na procura de uma série de quadrinhos chamada Marvel Millennium. E já que um passageiro deixou na minha caixa de comentários um desses pedidos, decidi falar sobre o personagem, já que estava fazendo uma pesquisa e descobri 5 filmes até agora. E junto com eles também muito material que não foi utilizado nas produções. Mas já que nós não temos mais de uma hora durante nosso trajeto até a próxima espaço-estação, poderei falar apenas do primeiro filme. Ora bolas, onde estão os meus modos? Sou o Luca, a seu dispor, e espero que esteja bem acomodado, pois a viagem tende a ser bem tranquila. Eu espero. Uma curiosidade antes de falar sobre o filme é que ele quase foi algo muito diferente. Não sei o quadro geral das mudanças, mas descobri que quem viveria o Peter Parker seria o ator Leonardo DiCaprio ao invés do Tobey Maguire. Isso explodiu a minha mente e eu vou continuar minhas pesquisas para podermos conversar sobre isso. E falando em Peter Parker, é uma boa hora para falarmos sobre o escalador de paredes, como diria Jameson. Bem, vamos começar por uma das melhores e mais famosas artes que temos aqui. O famoso Homem-Aranha de Alex Ross. Esse é bem focado em um preto e vermelho que lembra mais a primeira aparição do Cabeça de Teia, com os lançadores de teias bem visíveis com braceletes vermelhos e os olhos mais arredondados e menores em uma coloração totalmente preta. Ele também esbanja uma aranha bem robusta que me faz ver muita semelhança com o traje clássico do Senhor Incrível. Sou apenas eu que vejo isso? Infelizmente não achei uma arte da aranha de costas desse traje, mas por sorte essa fantasia foi feita e tenho finalmente o desenho de como ela seria. Particularmente ela é um pouco feia pra mim, mas tudo bem. E devo dizer que me surpreendi com o quanto esse traje é amado, ao ponto que ele virou skin alternativa em diversos jogos, e foi remodelado para se tornar o uniforme do Homem-Aranha Superior. Gostaria que esse traje tivesse como um bônus nos jogos atuais. Agora vamos para trajes um pouco mais semelhantes ao que chegou ao filme final. Esse claramente foi feito para parecer com o traje padrão, mas possui um detalhe interessante que é a sua aranha nas costas. Ela é gigantesca e suas pernas conectam desde o cinto até o pescoço. Um detalhe curioso é que ele teria uma faixa que conectaria a bota ao cinto, igual ao traje do espetacular Homem-Aranha. E a marca da aranha no peito seria igual à do traje final. Ela também possui duas imagens, uma que mostra ela no peito bem menor, com o preto dos olhos bem mais destacado, e uma imagem bonita que dá mais foco à aranha nas costas, bem melhor encaixada na verdade, com a parte do preto dos olhos sendo bem maior. Algo que noto nessa imagem é que as linhas de teias não chegam aos pés ou aos dedos das mãos, o que é um pouco estranho para mim. Depois dessas tentativas interessantes, elas foram para um visual semelhante ao uniforme padrão, mas com... bem... veja por você mesmo. Eu nem sei por onde começar a falar sobre isso. Bem, uma das coisas mais notáveis é que eles exageraram bastante nas linhas de teia pelo corpo, ao ponto que elas estão até nas partes azuis do traje, deixando bem feia. E também tem os seus olhos que são visíveis através das lentes. Acho que isso seria para vermos as expressões do Peter, só que ficou muito estranho. E tem essa aranha, que é bonita e bem detalhada. Você consegue ver bem ela, mas seria muito melhor se fosse a aranha nas costas do que a aranha central no peito. Na verdade, isso seria uma ótima aranha por trás de simbionte. Tem um detalhe que eu acho muito estranho na base das botas, ou onde seria as botas, pois se olhar com atenção não tem uma divisão entre a calça e a bota, como se fosse uma coisa só, ao ponto de que ele parece claramente estar descalço e me faz pensar se o traje seria uma fantasia de peça única para o corpo inteiro. Bem, agradeço que ela nunca tenha saído além dos desenhos. Nesse aqui, o artista ouviu algumas reclamações e mudou várias coisas do visual. O padrão de teias está bem mais organizado e menos caótico, porém ainda mantendo-se nas partes azuis. A aranha agora está bem menor, mas continua com as patas ainda grandes demais e um design bastante agressivo. E as lentes voltaram a apenas branco, só que o preto dos olhos está indo demais para o topo da cabeça.
Até trouxe a divisão entre a calça e as botas. O único problema é essa sola que se destaca demais e torna tudo meio feio. Agora sim, o artista fez bem. Esse foi o traje mais perto que recebemos do filme de 2002. E dá para ver que a linha na perna ainda estaria no uniforme. Realmente esse foi um detalhe que quase foi para o filme final. A aranha possui algumas diferenças sutis ao design final, com as pontas mais afiadas e um formato levemente diferente. E agora vamos para algumas artes de um artista diferente, que tem um ótimo traço. A única diferença marcante é a sua aranha, que é bem mais detalhada e bonita, sem falar que elas variam bastante nas costas. Tanto que tem essa aqui que me lembra bastante o traje à prova de balas. Que me julguem, mas eu gosto bastante dele. E algo que eu gosto muito nessas primeiras artes desse artista é que os olhos me lembram muito o Spider-Man, o Homem-Aranha japonês. Agora iremos para as artes dos lançadores de teia. Isso mesmo, no início do projeto esse Peter teria construído seus próprios lançadores e teve visuais e cenas gravadas que tiveram que ser alterados para o filme final. E até o tio Ben faz uma citação a elas quando fala sobre as experiências estranhas no quarto do Peter. As artes são poucas, mas são bem detalhadas, como essa que mostra ele no pulso do Peter e por baixo do traje, que seria um traje diferente. Dá pra se ver isso por conta que o detalhe nas teias são algo bem único. Também temos essa que é realmente bem feia. Fico feliz que tenha sido descartada e não tenho muito do que falar sobre ela. E depois temos essa que ainda é desse traje protótipo, com mais detalhes unidos ao lançador. Até que é bem simples, mas acho ele muito mais exposto. Mas aí tem esse que mostraria o lançador bem mais unido aos padrões da teia na fantasia, que é bonito e de fato foi usado em uma cena. Igual a esse último lançador, bem mais compacto e me lembra bastante os primeiros lançadores dos quadrinhos. Ele ia ser usado no filme, tanto que gravaram uma sequência inteira que foi alterada para a versão do original, mas ela ainda pode ser vista nas primeiras versões do DVD. Bem, agora que vimos tudo sobre o nosso herói, é hora de falarmos de uma das melhores coisas desse filme, o Duende. Eu já esperava que o Duende tivesse algumas coisas sobre ele, pois é um personagem bem difícil de se adaptar. Mas bolotas? Essa foi uma das maiores quantidades de artes relacionadas a um personagem em meus dias de pesquisa. E olha que foi por um desconto bacaninha em uma loja focada nos anos 2000 na espaçação da Nebula Quartz. Mas sem devagar muito, vamos começar por mais uma arte de Alex... Ai meu Deus! Bem, isso é um visual bem inesperado, na verdade. Não vou dizer que não é um visual maneiro, só que está tipo meio macabro demais. Alex Ross estava muito inspirado para desenhar isso, dando até uma espada e um tom medieval para o personagem. E é algo que até o quarto dos macabros usou depois, se não me engano. E seu planador se é algo como um trenó voador? Não sei explicar o que é isso, mas tudo bem. Um detalhe que eu gosto é que ele tem a clássica bolsa de apetrechos. Legal para um bom universo alternativo que se passaria em um mundo medieval. Depois eles tentaram unir o visual fantástico com tecnologia. Vamos começar por essa versão bem bacana, que até possui uma capa, mas esse detalhe da touca é horrorosa. Aí temos essa que é um duende cabeludo, e isso é estranho. Vamos para o próximo, que é novamente um duende numa pegada mais medieval. Eles queriam muito essa pegada pro personagem, já que bastante das artes preliminares eram nesse padrão. E algumas são bem bacanas, particularmente eu gostei muito dessa aqui. Principalmente por essa máscara aqui com essas aberturas na boca que ajudam na articulação. Falando em máscaras, tem essa que é bem peculiar e bem feia na verdade. Acho que ela seria feita como uma junção das outras máscaras no salão do Norman. E agora vimos todos os designs mais bacaninhas que não parecem com o do filme final. Pois agora entraremos em visuais que podem gerar desgosto ou gerar até pesadelos. Como essa aqui, isso ia gerar pesadelos em qualquer um. O que faz sentido, pois ele é um personagem que precisa ser assustador.
mas não acho que desse jeito como fizeram. Agora temos esse close melhor na máscara, que é até que bem legal. Gosto do detalhe de que daria para ver os olhos do Norman por baixo. Isso poderia dar ótimas cenas de close, focadas bem nos olhos do Norman através dos olhos da máscara. Depois dessas ideias interessantes, a produção quis tentar algo mais realista e tiveram mais ideias bem militarizadas. E aqui está uma delas, e minha nossa, isso é tudo, menos o Duende Verde. Eu nem sei o que comentar sobre isso. Isso tá tudo errado. Mas a parte boa é que esse visual vai melhorando com o avanço da produção e com a ideia do planador melhorando bastante. E às vezes não. Como esse disco voador que parece que o Duende vai cair na primeira curva. E aí eles foram para uma versão que tem um planador bem bacana. Mas esse visual parece muito um vilão de um filme do Max Steel. E um vilão ruim, aliás. Nessa eles tentaram fazer uma mistura do que eu acho ser este design com este design. E essa fusão Metamoro não deu muito certo, para ser sincero. Alguém com certeza errou o passo e gerou uma desgraça. Olha essa máscara horrorosa, que coisa medonha! Essa é a pior coisa que eu já vi em minha existência estelar. Ou talvez não. Mas teve coisas que foram muito boas para o Duende, como essa incrível arte aqui. Notei que ela é sobre essa versão do personagem, só que é muito mais finalizada. Gostei bastante dessa arte, se o Norman fosse assim, daria pesadelo nas crianças. Isso quase aconteceu. Tem algumas artes de um visual que chegou bem perto de ser a final, pois é a primeira que tem uma data muito próxima de 2001, que é a data de lançamento do original, se aquilo não tivesse acontecido. Bem, continuando. Aqui temos uma arte que tem esse duende com um visual que grita nos 2000 radical, por conta dessa camada que parece ser um couro roxo junto aos espinhos. Mas seu detalhe mais peculiar é que ele teria asas mecânicas, como uma espécie de duende alado talvez. Depois essa ideia das asas foi jogada de lado, foi daí que eles decidiram largar isso e voltar para a ideia do planador padrão. Cara, isso foi impressionante. Não acredito que eles tinham tantas ideias ruins. Bem, agora podemos ir para ideias maravilhosas que infelizmente foram descartadas. E até algumas que foram remodeladas para o filme. Bem, vamos começar com o de sempre. Veremos sua máscara. Olha, o que eu achei realmente me impressionou. A primeira máscara feita foi uma face animatrônica fantástica. E eu teria amado, ou até ficado um pouco apavorado, se essa fosse a versão que estaria no filme. Porém, a produção realmente se deu conta de que isso poderia ser um possível combustível de pesadelos para as crianças que veriam o filme. E então eles tiveram que mudar para algo menos monstruoso, fazendo assim as ideias para a máscara apenas com rosto imóvel, fazendo algumas das melhores artes daqui. Como esta que mostra o Duende invadindo o quarto da Mary Jane para sequestrá-la, o que daria os eventos do último ato. E um detalhe peculiar é que essa é a última imagem conhecida com um visual diferente do Duende, pois depois disso só temos protótipos mais semelhantes ao visual final. Podemos começar por esta aqui que eu realmente gostei pra caramba. Ela possui esses olhos mais fechados e, pelos detalhes, teria um traje muito mais usado pelo clássico. Tanto que temos essa arte dele lutando contra o Homem-Aranha nos céus e até usando a bolsa de apetrechos. E agora vemos a máscara quase igual à final. O que diferencia ela é que seria detentora de um detalhe roxo que simularia o seu icônico capuz. Mas logo perceberam que na verdade ela parece que o Duende está sofrendo de uma calvície crônica. O que não é mentira. E depois nós finalmente tivemos o icônico Duende Verde, em sua glória e terror. O que sobra dele é apenas umas artes de umas bombas de abóbora e uma variável de um lança-laser. Isso ia ser bem legal numa cena de ação, dá até pra imaginar. O Aranha entra no covil do Duende cheio de bombas abóboras, que não é nada demais, pois não estão fazendo nenhum barulho. Até que do absoluto nada algumas delas começam a rolar e se transformam nessa espécie de disparadores atirando do Homem-Aranha, fazendo que ele tenha que fugir do covil. Uma ideia que até seria bem impressionante e daria uma cena de ação bem única.
Nossa, finalmente estamos chegando na estação. Eu vou mostrar algumas coisas bacanas antes de pararmos do nosso destino. Descobri uma imagem do teste de figurino para o Peter e a Mary Jane, e estão muito bonitos. Eu não me lembro deles usarem essas roupas no filme. E falando em figurinos, vamos ver um protótipo do primeiro maior inimigo do Homem-Aranha, que teria um estilo bem mais puxado para o Jason possível. Falando dessa icônica noite, tem uma belíssima imagem conceitual do que eu acredito ser o Peter refletindo após a morte do assassino do tio Ben. Depois temos esta que seria sobre a cena da ponte no ápice do filme, e essa que seria quando a aranha iria pegar o Peter, cujo a aranha tem um visual bem mais agressivo. Essa do Peter em alguma espécie de caldeira, talvez na casa dele, talvez refletindo sobre queimar ou não o uniforme para largar essa ideia de luta livre. Se essa cena estivesse no filme, eu acho que ele estaria usando o traje de aranha humana. E a última é a batalha final na construção abandonada. Muito bonitas as artes, devo admitir. Olha só, nós chegamos. Bem, foi ótimo ter essa conversa com você. E caso queira me deixar ideias sobre futuras pesquisas, a caixa de comentários está perto de sair. Tem papel e caneta lá, sempre à disposição. E não se esqueça, inscreva-se para receber sempre quando o trem irá passar. Lembre-se, você é sempre bem-vindo no meu trem sem destino.